já prometi várias vezes que iria mudar, parar de procrastinar, ser mais disciplinado, orar mais, cuidar melhor da minha saúde e toda vez acontecia a mesma coisa. Eu conseguia manter a mudança por alguns dias, às vezes algumas semanas, mas no final acabava voltando exatamente para os mesmos hábitos. E durante muito tempo eu achei que o meu problema era a falta de força de vontade, mas eu estava simplesmente errado. Na verdade, eu estava cometendo um erro que muitas pessoas cometem sem saber. Um erro que a Bíblia já apontava há quase 2000 anos. E enquanto eu não entendi isso, nenhuma mudança simplesmente durava. Foi em Efésios 4 que eu comecei a enxergar onde eu estava errando. Paulo fala sobre abandonar a velha natureza, mas antes de falar sobre uma nova vida, ele fala sobre uma nova mente. E foi aí que uma frase ficou muito clara para mim. Ninguém consegue sustentar uma vida nova com a mentalidade antiga. Foi exatamente isso que eu estava tentando fazer. Eu queria resultados diferentes, mas continuava pensando da mesma forma. Queria crescer, mas mantinha os mesmos padrões. Queria mudanças, mas alimentava os mesmos pensamentos que me levavam aos mesmos comportamentos. Por isso, Efésios 4 fala sobre a renovação do entendimento, porque a transformação verdadeira não começa nas ações, ela começa na mente. Mas quando eu percebi isso, surgiu outra pergunta. Se a mudança começa na mente, como isso acontece na prática? Foi então que Filipenses 2 me trouxe uma resposta poderosa. Paulo escreve: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse texto não está falando só sobre conquistar a salvação. Jesus já realizou completamente essa obra na cruz. Paulo está falando sobre crescimento espiritual e ele revela duas verdades que precisam caminhar juntas. A primeira é a nossa responsabilidade, ou seja, ponham em ação. Existe uma decisão que precisa partir de nós, existe disciplina, obediência, intencionalidade, existe o esforço de abandonar aquilo que sabemos que está nos afastando de Deus, mas também existe uma segunda verdade, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Isso significa que o crescimento espiritual não depende apenas da nossa força. Deus trabalha em nós, Ele transforma nossos desejos, Ele fortalece a nossa vontade, Ele nos capacita a viver aquilo que sozinhos não conseguiríamos viver. Foi aí que eu entendi que o crescimento espiritual não acontece quando eu tento mudar sozinho, mas também não acontece quando eu fico esperando Deus fazer tudo por mim. O crescimento espiritual é uma cooperação entre você e o Espírito Santo. Nós damos os passos da obediência e Deus produz a transformação. Nós buscamos renovar a mente e Deus transforma o coração. Nós escolhemos abandonar os velhos hábitos e Deus nos fortalece para permanecer firmes. Talvez hoje você esteja frustrado porque já tentou mudar muitas vezes e sempre voltou para o mesmo lugar, mas a resposta não está em tentar mais uma vez da mesma forma. A resposta está em permitir que Deus transforme a sua maneira de pensar, porque toda mudança duradoura começa primeiro na mente. E a pessoa que você será daqui a um ano está sendo construída pelas escolhas que você faz hoje. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja o que eu preciso fazer diferente, mas sim o que eu preciso começar a pensar como Cristo pensaria. Porque a transformação que Deus deseja realizar na sua vida começa de dentro para fora. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, fique com Deus e até a próxima.